2 Samuel, capítulo 13, versículo 20. No tempo que Deus tem nos dado, nessas tardes de quarta-feira, quero aproveitar ao máximo e deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu creio que Deus faz questão de falar conosco, irmãs. Deus não está aquém do nosso sofrimento. Deus não está além ou alheio do que nós estamos vivendo ou passando, muito pelo contrário. Deus está presente no meio da angústia. Você acredita nisso? E a palavra, a reflexão que eu quero deixar para a sua vida, para o seu coração nessa tarde, através de 2 Samuel 13, 20, é sobre a história de Tamar. Eu quero falar um pouquinho sobre esta jovem que, por passar por algumas tragédias na sua vida, infelizmente, não viveu alguns sonhos que Deus tinha para ela, alguns propósitos. Mas, pastora, isso é possível? É possível. Dependendo de como eu lido, dependendo de como eu me comporto no meio das tragédias, do sofrimento, das perdas da vida, eu posso não só jogar os meus sonhos fora, como os sonhos que Deus tem para mim. Mas nessa tarde eu creio que Deus tem uma palavra muito clara a respeito daquilo que você deseja e tem colocado diante dele, e Deus vai realizar esses sonhos no nome de Jesus. Amém, irmãs? Então vocês encontraram o texto, agora vocês vão acompanhar com a atenção e eu vou ler. A palavra do Senhor diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Coloca a mão no seu coração, deixa eu fazer mais uma oração pela sua vida. Deus maravilhoso, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos encher da alegria, do louvor, da adoração, mas também, ó Deus, nos alimentar com a tua palavra, porque é a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos mantém em pé, principalmente nos piores dias da nossa vida. E o Senhor conhece o coração de cada uma dessas mulheres aqui. É impossível não haver uma palavra do Senhor para cada coração aqui, é impossível. O Senhor é um Deus que se comunica, o Senhor é um Deus que tem prazer de falar conosco, tanto que o teu filho se chama Verbo. Então, ó Deus, eu creio e eu profetizo que a palavra de hoje achará lugar no coração dessas mulheres, no nome de Jesus. Todas as que estão aqui, as que estão nos vendo nesse momento, as que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a tua palavra chegue a cada coração, na autoridade do nome de Jesus eu profetizo, amém e amém. Queridas, vocês, só para recordar sobre a história de Tamar. Tamar era filha do rei Davi. Ela era uma jovem, uma princesa. Ela tinha uma roupa muito bonita, cheia de pedras preciosas, pedras caras, que simbolizava a sua virgindade. Há um grupo de estudiosos que dizem que essas virgens faziam parte, vamos chamar assim, do grupo de louvor ou de adoração ao Senhor, onde eles se reuniam para adorar ao Senhor. Há uma linha que defende isso. Mas o que eu sei é que Tamar, ela tinha uma roupa bonita, Tamar tinha uma vida tranquila, Tamar era uma jovem muito bonita e estava ali no seu dia a dia, tendo seus sonhos, criando seus castelos. Então, como uma princesa, eu acredito que ela sonhava no dia do seu casamento, como seria o seu noivo, como seria seu vestido. Ela vivia de sonhos. Uma moça alegre, uma moça que a cada dia ela projetava algo para a sua vida. Ela pensava de repente em filhos. Era uma moça que tinha tudo para ser feliz. E como princesa, aquilo que a gente vê nas histórias, tem um final feliz.
Mas infelizmente, numa dessas manhãs, o seu irmão chamado Aminon, com um desejo incontrolável, uma obsessão sexual, ele, diz o texto, que ele se apaixona louca e desesperadamente por Tamar. E criou todo um cenário, uma situação, aproveitando da sua boa vontade, para que ela fosse lá cuidar dele, embora ele estava fingindo que estava doente, e ela ali cuidando dele com todo o bom coração, ele então estuprou Tamar. E naquele momento ela implora para ele: não faça isso comigo, isso não se faz em Israel, isso é loucura. Mas peça para o pai, peça para o rei Davi, para o nosso pai. Então você case comigo, mas não faça isso comigo, não me deixe desonrada. Você vai acabar com a minha vida. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Você está destruindo os meus sonhos, não faça isso comigo. Então naquele momento, depois do ato, Aminon sente nojo dela. Você vai ler isso aqui mais para frente nos versículos. Ele sentiu nojo dela, repulsa, e diz que isso que ele sentiu após o ato era maior do que o amor ou da paixão que ele sentia antes. Expulsou ela da sua casa, ela sai desesperada, rasgou aquela roupa de virgem, bela e cara, ela coloca cinza sobre sua cabeça e sai chorando desesperada pela rua. No determinado caminho, quem encontra? Absalão. Absalão abraça, acolhe Tamar, mas logo a repreende dizendo: você estava com Aminon? Ora, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão, não se angustie o seu coração por isso. Como não se angustiar por uma tragédia? Como não se angustiar por algo que invadiu a sua intimidade, a sua vida, violou, destruiu, arrombou, destruiu os sonhos, a vida emocional, psicológica e todas as áreas daquela. Como não se angustiar pela tragédia que acabou de atravessar a sua vida? Mas Tamar se cala, se recolhe na casa de Absalão. E diz o texto que ela fica desolada em casa de Absalão, seu irmão, até o fim da sua vida. Pouco sabemos sobre Tamar. A história dela começa aqui e termina aqui. Não vemos um futuro bonito, colorido, não vemos sonhos sendo realizados na vida da Tamar. Vemos essa jovem morrer com a sua tragédia. E o que nós podemos aprender, irmãs, e o que podemos aplicar na nossa vida, baseado nessa história triste desta jovem? O que nós podemos aprender a respeito daquilo que atravessa a nossa vida, trazendo grandes prejuízos emocional, psicológico, financeiro, relacional, social, em todas as áreas. São prejuízos, são fatos que entram na nossa vida sem pedir licença, sem mandar recado, sem aviso. Vem e arrebenta com tudo e vai embora. O que fazer com tudo isso e não deixar ser soterrada por tudo isso? Como se reerguer de tragédias que quase vêm para nos destruir, nos matar? E é sobre isso que eu quero falar e deixar no seu coração, principalmente você que tem vivido dias assim. Algo aconteceu na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal. E agora você olha para o cenário, a sensação que dá é que nada vai mudar. E que parece que você tem que ser enterrada em tudo isso. Mas eu vim te trazer uma palavra de Deus, minha irmã, para o seu coração. Isso que aconteceu, que atravessou a sua vida sem a sua autorização e que te deixou muito mal, no nome de Jesus, isso não é para te matar, isso não vai te destruir, no nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então aplauda ao Senhor Jesus mais forte.
Aleluia! A primeira lição que nós aprendemos e aplicamos na nossa vida, baseado nesse texto e na história dessa jovem princesa, que não teve um final feliz, que o seu final, na verdade, foi um final ruim e triste, mas que nós podemos fazer diferente, é justamente, a primeira lição é viver e aprender isso aqui, ó. Quando as tragédias chegam na nossa vida, aquilo que você não desejou, não quis, não planejou, não era aquilo que você queria. Ou também, às vezes, acontece aquilo que você queria tanto e nunca veio. Você fica muito mal e acha que nem pode mais pedir aquilo. A primeira lição é essa, ó, não deixe que a tragédia te cale. Não deixe que o sofrimento roube o direito da sua voz. Então Tamar está destruída, Tamar está abatida, ela está muito mal. E com certeza ela chega chorando, ela quer falar o que aconteceu, ela quer abrir o coração para o seu irmão Absalão, mas imediatamente ele diz: cala-te, fica quieta. É mais ou menos assim, você não tem o direito de reclamar, você não tem o direito de falar nada não, engole o choro. E quantas pessoas passaram por uma infância, uma vida inteira ouvindo isso, de pai, de mãe, de marido: para de reclamar, não fale, você não tem direito de falar. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Aí a pessoa cresceu, e quando ela se vê adulta, ou dentro da casa, ou dentro de uma família, ela sempre tem aquela vozinha lá no seu inconsciente: você não pode falar. Vai engolindo tudo, vai mostrando e demonstrando para todo mundo que você é forte, que você aguenta. Não fale nada. Ei, não é interessante para ninguém o seu sofrimento. Ei, ninguém quer saber o que você está sentindo. E essa voz é uma voz maligna. Isso não é do Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus está interessado em nós, é que nós possamos abrir o coração para Ele e derramar a nossa alma para Ele e dizer: Deus, eu estou mal. Deus, eu entrego para o Senhor as minhas lágrimas. Se ninguém quer me ouvir, o Senhor quer me ouvir. Deus está interessado naquilo que você tem passado e tem te feito muito mal, minha irmã. Se tem alguém muito interessado na sua voz e na voz do seu coração, é o Senhor. O salmista, no capítulo 116 e no 66, ele diz: eu clamo ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha oração. Ele está dizendo: quando eu estou muito mal, tem um lugar que eu posso abrir o meu coração e derramar a minha voz, é nos pés do Senhor. Então, engolir demais, para você mostrar que você é forte demais, é problema. Porque nós somos seres humanos, nós temos um limite, o nosso corpo precisa dos seus escapes. Então eu e você precisamos entender que em algum momento, no sofrimento, na tragédia, precisamos abrir o coração. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Deus está dizendo: clama a mim, fala comigo, derrama, desabafa, entrega, fala aqui comigo, que eu garanto uma resposta. Deus garante uma resposta para você e para mim. Então a pergunta é, minha irmã, o que você tem feito com a voz da sua dor? O que você tem feito quando o seu coração quer ser derramado? O que eu e você precisamos entender é que Deus nos garante que Ele vai nos ouvir. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que acontece muito isso com a gente. E há uma facilidade muito grande de acontecer com algumas mulheres, que quando elas estão sofrendo muito, elas não selecionam. Elas perdem o critério de quem vai ouvir
a sua dor? Quem vai ouvir a sua voz? Então o que nós precisamos entender aqui, o que acontece com Tamar. Tamar foi acolhida por Absalão. Tamar foi recebida por Absalão. Opa, tudo bem. Só que no processo, a Tamar, no meio da angústia, no meio da sua dor, no meio da sua tragédia, ela não avalia, ela não faz uma avaliação, ela não tem critérios para mais nada. O primeiro que aparece, ela recebe. E muitas pessoas, quando estão sofrendo, têm uma tendência muito grande de qualquer um que chega será um bom ouvinte. O primeiro que aparece será um bom conselheiro. Não é assim. Não é assim. Não é porque eu estou sofrendo, não é porque eu estou tendo prejuízo, que qualquer um serve para ser o meu conselheiro. Eu e você temos, sim, o poder de potencializar os nossos problemas, os nossos fracassos, quando não selecionamos, quando perdemos o critério das pessoas que se aproximam da nossa dor para ouvir o nosso coração. E por que isso é importante? Porque se qualquer conselheiro te serve, qualquer conselho também te serve. E o problema de um conselho qualquer são as consequências desse conselho. Então eu e você precisamos entender que o nosso ferimento, a nossa alma, a nossa tragédia, a nossa história não é tomate de feira que você oferece para qualquer um só porque você está sofrendo. Geralmente é assim, ó. A pessoa errou, ela cria um estigma, ela cria uma voz interna dizendo: se eu errei, eu sou um erro. Se eu fracassei, eu sou um fracasso. Então, assim, a sensação de ser fracasso, você já passou por isso? A sensação de assim, ó, eu sou um erro mesmo, bem que minha mãe disse que eu não ia dar certo, bem que meu pai falava que eu não ia dar em nada. Sabe essa voz que fica guardada assim, no nosso inconsciente? E aquilo vai nos destruindo? Cria uma sensação de que nós não merecemos mesmo. Nós não merecemos ser ouvidas, ser cuidadas, ser amadas, as nossas feridas serem tratadas. Então nós permitimos que qualquer um invada a nossa vida. Qualquer um mande até nos nossos pensamentos. Eu vou te dar um exemplo de quem não teve critério para comunicar, principalmente numa hora de decisão. Vocês sabem da história da Eva, lá no Éden, não é assim? Estava lá, tranquila, tudo lindo e perfeito no Éden, Deus estabeleceu o que deveria ser, não é? Só que no momento que ela está sozinha, quem aparece para dialogar com ela? Quem aparece para bater um papo com ela? Satanás. E Satanás, ele é sagaz. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas carências. Ele sabe que de repente você passou uma infância inteira ou uma vida inteira que ninguém quis te ouvir. Ou então quando você começava a falar, todo mundo o grupo se desfazia, ninguém muito se interessou pela sua conversa ou pela sua história. Aí surgiu em você uma carência tão grande de falar que parece que qualquer um que aparece você acha que é seu amigo. Olha que amigona, olha que amigo, então eu vou abrir meu coração para ele. Gente, nem todo mundo que aparece na sua vida quando você está sofrendo vem da parte de Deus, não. Tem muitas pessoas que veem o seu sofrimento, elas aparecem para compartilhar, para divulgar o seu sofrimento, para fofocar. Ela não coopera com nada, e se puder, ela causa um pouquinho mais de dano na sua vida. Então a gente tem que ter esse critério, porque Eva, ela não teve esse critério. Quem está vindo? Quem está chegando? Por que está questionando o que Deus já propôs como verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás percebeu algo que talvez nem Eva tinha percebido. Quando o diabo, na boca daquela serpente, diz para Eva assim: não, você pode comer. Come desse fruto que você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, pensa aqui comigo. Não é muito difícil fazer essa conta. O que poderia estar visível? O que poderia estar dentro de Eva que não estava muito bem resolvido? É ser quem ela é.
Ser Eva não é muito interessante, ser Eva não é muito legal não. O legal mesmo é ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Eu quero esse fruto. E ela peca, e ela desobedece. Gente, irmãs, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos na tragédia, o diabo não é bobo não. Não gosto de ficar falando do diabo não. Ele é derrotado, está debaixo dos nossos pés, mas ele existe e ele não é bobo. E ele te conhece, ele me conhece, ele vai usar todas as estratégias para piorar o meu sofrimento. E aí o que acontece? Ele sabe das suas carências. Ele sabe se você é uma mulher que tem critério para abrir seu coração ou não, quando você está sofrendo. E ele pode ter percebido que você está embolando a sua vida mais e mais, porque na hora de tomar uma decisão séria, você ouviu todo mundo. Ouviu qualquer um que apareceu. Então, o que essas pessoas fazem com as suas vidas, com as suas histórias? Jogam na mão de terceiros. Se tem alguém que está preocupado com as suas decisões, é o Senhor, minha irmã. Está sofrendo no casamento? Está sofrendo na vida profissional? Está sofrendo na vida pessoal? Procure pessoas de Deus, que tenha a palavra do Senhor como remédio para te orientar. Líderes, pessoas que você vê Deus na vida dela para te dar uma palavra, para te orientar. Mas nunca colocar a sua alma ou a decisão séria da sua vida na mão de qualquer pessoa que apareça. Ainda mais se você não sabe a intenção do coração dela. Esses dias conversando com alguém, ela disse, mas pastor, eu estava sofrendo, fulano viu que eu estava sofrendo, eu achei que ele apareceu porque se importava, aí ele veio, eu contei toda a minha vida para ele, e aí ele espalhou para todo mundo, desgraçou ainda mais a minha situação. Aí eu fiz essa pergunta, irmã, você quer saber se essa pessoa está vindo da parte de Deus para contribuir, ou se ela está vindo do inferno para fazer a tragédia maior? É só fazer essa pergunta. Ela apareceu antes? Ela sempre andou com você? No tempo bom ou no tempo ruim, ela sempre esteve com você? Não é estranho alguém aparecer só quando você está no fundo do poço? Avalie, tá? Isso é inteligência emocional. Isso é capacidade que Deus nos deu, irmãs. Eu e você não precisamos aumentar, potencializar um problema que a gente já está vivendo. Amém? Você recebe essa palavra? Agora, a terceira lição, só um pouquinho. A terceira lição que nós podemos aprender nesse texto aqui, que eu quero que você guarde no seu coração, para a gente ir para o final dessa mensagem. A gente vê que Tamar era uma princesa, Tamar tinha tudo para ter sucesso, tinha tudo para realizar os seus sonhos, mas ela colocou toda a sua vida na tragédia que lhe aconteceu. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, e minhas queridas, minhas amadas, é que a gente tem que aprender a não ser refém daquilo que não deu certo na sua vida ou na nossa vida. Quantas pessoas dentro da igreja, elas não estão mais no ministério, elas não estão mais servindo a Deus, elas vêm na igreja e o suficiente é sentar num banco. Quantas pessoas estão dentro de um casamento se sentindo a pior pessoa da face da terra? Quantas pessoas são reféns dos seus fracassos? São reféns daquilo que não foi, que não deu certo, que ela sonhou, que ela investiu dinheiro, que ela investiu energia, tempo. Aí veio a decepção e a frustração. O castelo desmoronou. O que elas fazem? Elas são soterradas naquele castelo. Elas estão lá até hoje, presas naquilo que não deu certo. Tamar pegou toda a sua vida, todo o seu futuro, e se rendeu e se tornou refém daquele estupro, daquela violência. Pastor, o estupro é um ato terrível, criminoso e que destrói um ser humano? Verdade, é verdade.
Mas maior do que uma violência, maior do que uma tragédia, maior do que uma perda, irmãos, somos nós. É o Senhor em nós. Amém, igreja? Você é maior do que aquilo que não deu certo. Pastora, mas eu já tentei. Tenta de novo. Mas quando eu tento algo novo, vem aquela memória, aquela voz que diz que não adianta tentar, porque vou fracassar de novo. É verdade. Memória não se apaga. Aquela vozinha que de repente você ouviu a vida inteira, não vai sumir da noite para o dia. Mas você tem que entender uma coisa, que o que muda agora o nosso presente e nos dá uma chance de um novo futuro, é aquilo que nós chamamos de convicção. Eu tenho o Senhor Jesus como dono pleno da minha vida. Ele cuida de mim. Eu vou tentar de novo no Senhor. Sabe por quê, irmãs? Porque Deus nos dá a chance de vencermos, de crescermos, mas Deus não quer que sejamos refém daquilo que já foi um fracasso na nossa história. Eu e você não nascemos para sermos refém de fracasso, mas temos que crer que no nome de Jesus nós viveremos os sucessos que Deus tem para cada uma de nós. Então você tem que perguntar para você assim, ó: hoje você está indo em direção aos seus sonhos, aos seus projetos? Você está indo, está lutando, está mais perto dele? Ou quando você até tenta ir, algo te amarra, uma força te prende? Parece que em vez de você ir para frente, parece que você dá uns 2, 3 passos para trás. Faz essa avaliação. Quantas pessoas eu tenho conversado dentro da igreja, crente, ama Jesus, vai morar no céu, mas a vida está amarrada em algum fato, em alguma tragédia que lhe aconteceu, e elas se sentem amarradas por aquilo. Mas Deus está dizendo para nós que há algo novo para nós, irmãs. A Tamar teve, infelizmente, um final infeliz, mas eu e você podemos sim ter um final feliz. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Jeremias 29, que Ele tem planos, Ele tem projetos, sonhos de paz e não de mal, e Ele vai nos dar o fim que nós desejamos. Amém, irmã? Qual é o fim que você deseja hoje para a sua casa, para a sua família? Mas o meu marido não é crente, mas meus filhos estão envolvidos nas drogas, a minha vida financeira hoje não está do jeito que eu queria. Mas qual é o fim que você deseja? Coloca isso que você deseja diante do Senhor, e firme no Senhor, e não prisioneira do passado e daquilo que não deu certo. O Senhor vai te colocar no fim que você deseja, é para a glória do nome dEle. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Amém, irmãs? Você recebe essa palavra? Creia nessa palavra. E em último lugar, uma coisa que Tamar fez e que ela não deveria ter feito, e essa coisa, essa postura, essa atitude, nós não podemos tomar quando nós estamos sofrendo. Uma coisa Tamar esqueceu, que ela era filha do rei. Tamar esqueceu a coisa mais importante, a sua filiação. Diz o texto 21 que Davi soube o que aconteceu e ficou muito irado. Mas pastora, Davi tinha que ter ido lá. É verdade. Mas não foi. O que a filha deveria ter feito? Compartilhado com o pai a sua dor, a sua tragédia, a sua alma, a sua decepção, a sua frustração. E quantas mulheres de Deus que sentam na minha frente, ali na minha sala, quantas dizem assim: eu tenho vergonha de dizer isso, pastora, mas eu não consigo mais acreditar que Deus vai mudar essa história. Eu não consigo mais acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou decepcionada com Deus.
Sabe o que elas fizeram? Decidiram não compartilhar com o pai a sua tragédia. Sabe, irmãs, quando a gente não recorre ao único que pode mudar a nossa história, que é o Senhor, nós estamos dizendo assim, ó, não entre aqui. O Senhor é daqui para cá. Daqui para nessa redoma que eu criei, eu não quero o Senhor dentro. Quantos crentes, quantas pessoas decepcionadas com Deus porque algo ruim aconteceu, porque algo que elas pediram não foi realizado, ou uma tragédia passou na sua vida. O que elas fizeram? Excluíram Deus do seu coração, excluíram o Pai da sua família, da sua casa, dos seus problemas, das suas lágrimas. Quando a gente decide não compartilhar com Deus a nossa dor e as nossas tragédias, nós estamos dizendo que somos autossuficientes, que a gente no final vai dar um jeito. Mas presta atenção se você já fez isso ou tem feito isso. Presta atenção, o que você fez realmente? Aonde você chegou realmente? Lugar nenhum. Você conseguiu piorar a situação. Porque quando nós tiramos Deus dos nossos problemas, nós tiramos Ele do nosso coração. Tamar esqueceu da sua filiação. Sabe o que o filho pródigo fez quando ele estava lá no chiqueiro? Aquele jovem? Ele estava no chiqueiro, ele estava sem dinheiro, ele estava se sentindo indigno, ele estava mal, ele estava querendo comer a lavagem, a comida dos porcos. Ah, mas uma coisa ele não perdeu, foi o significado da sua filiação. Ele sabia que ele tinha um pai. O que ele fez? Correu para os braços do pai. E eu sei que quando a gente erra, quando a gente falha, quando algo ruim acontece na nossa vida, dá mesmo a sensação de que a gente é tão indigno e parece que não é importante para Deus. Mas é isso que Satanás quer tirar de mim e de você, o poder da nossa filiação. Porque quando nós nos sentimos órfãos, sem pai, ele é o primeiro, o diabo é o primeiro a dizer assim, ó, deixa eu ser seu pai. Você lembra lá no deserto? Rosângela, pode vir pessoal. Você lembra lá no deserto, na tentação de Jesus? O que o diabo fala para Jesus? Se você é filho, né? Se és filho. Então o diabo estava sempre tentando mexer aonde? Na filiação de Jesus. Eu e você, minha irmã, a gente pode perder tudo. Presta atenção nessa palavra. Você pode perder tudo nessa vida, tudo, tudo. Mas você não pode perder uma coisa, que você é filha do Rei. Você não pode perder a sua filiação. Sabe por quê? Porque a sua filiação não foi achada na feira, não. Na esquina, numa lata de lixo, não. A sua filiação tem um custo. Para você ser filha de Deus hoje, alguém teve que morrer no seu lugar, dar a vida por você. Alguém teve que pagar por você. Então o Senhor Jesus pagou por você, para você ser filha dele. Então você não pode deixar que nenhuma tragédia que atravesse a sua vida sem dar aviso, roube de você a coisa mais importante que você tem nessa terra, a sua filiação. E por uns momentos, irmãs, nesses dias que o Jackson passou por todos esses momentos difíceis, de saúde, do médico dizer para ele, agradeça a Deus porque não aconteceu algo pior. Poderia ter acontecido um infarto, você poderia ter morrido. E naquele momento todo, e faz isso, e corre para médico, e corre para lá, e corre para cá, sinceramente, teve um momento que esses momentos que acontecem na nossa vida, faz a gente questionar assim, o que eu realmente tenho? O meu esposo é tudo para mim,
depois de Jesus. Ele é minha força, Ele é minha coluna, Ele é meu pastor, Ele é meu amigo, Ele é tudo, né? Um presente de Deus. Mas se eu perder? Se eu perder? E se eu perder meus filhos? Então, naquele momento, irmãs, naqueles dias tenebrosos, vocês não fazem ideia. Naqueles momentos eu comecei a questionar o que realmente eu tenho. Quem eu realmente sou? E chorando muitas vezes diante de Deus. E vendo Jackson ali porque saúde é uma coisa que você corre, você faz. Mas você é tão vulnerável, não é assim? Mas uma voz dizia lá no fundo do meu coração: você tem a mim, você é minha filha, você é minha filha. Então você pode perder tudo, menos a filiação. Você é filha de Deus. E entenda que aquilo que não deu certo na sua vida, aquilo que arrombou, destruiu, atravessou a sua história, nunca será para Deus maior do que a graça de Deus na sua vida. Nunca será maior do que o amor que Deus tem para você. E se deu tudo errado até aqui, em Jesus, você tem a chance de recomeçar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Recomeçar como mãe para os seus filhos, recomeçar como esposa para o seu marido, recomeçar como profissional no mercado de trabalho, recomeçar como crente no seu ministério, dentro da igreja, recomeçar como filha de Deus. E isso tem que ser maior do que as tragédias. Deus tem um plano na sua vida, e Deus quer que você seja inteligente e junte tudo aquilo que você já passou, já sofreu, já perdeu, já chorou, e use isso em favor do reino de Deus. Nenhum bem-sucedido na vida, você não vai conhecer uma pessoa realmente bem-sucedida, que alcançou o sucesso, que não tenha fracassado, que não tenha perdido, que não tenha chorado. A diferença é que ele tirou lições dos seus fracassos e fez do fracasso a sua escola. Estou perdendo, pastora, estou perdendo meu casamento, estou perdendo minha profissão, estou perdendo meu sonho. Ei, é só um momento. Continua firme aí, ó, continua de pé aí, ó. Deus vai te sustentar, e esse momento ruim vai passar. Você vai chegar lá do outro lado dizendo: ainda bem que eu não desisti, porque o Senhor estava comigo o tempo todo. Deus está com você o tempo todo. Deus está com você o tempo todo. E por mais que o tempo, o ambiente, a casa, a família, as pessoas à sua volta, parece que elas dizem no olhar, ou na palavra, ou na voz, que nada está mudando, você tem que ouvir a voz do Senhor, dizendo: eu te chamei desde os confins da terra, eu te amo e tenho um plano na sua vida. E dentro desse pacote de bênção que Deus tem para você, minha irmã, encaixa o que você está passando hoje. Ser filha de Deus e ter sucesso de Deus não nos exclui do sofrimento, mas entenda que o sofrimento vai te fazer uma mulher mais forte, vai te fazer uma mulher mais dependente do Senhor. Amém? E nós temos no nosso meio mulheres aqui que venceram o câncer, a Marta, Deugênis, outras mulheres aqui que quando estava lá no pior momento daquela doença, com certeza deve ter pensado: meu Deus, aqui é meu fim, meu Deus, aqui acabou tudo, não é, Marta, não é, Deus? Vou deixar, aqui acaba a minha história, porque o sofrimento faz isso com a gente. Mas eu tenho certeza que naqueles mesmos momentos Deus
falou no coração dessas mulheres, tudo isso é para te fazer mais forte. E Deus tem transformado essas mulheres e muitas outras em mulheres mais fortes, mais dependentes do Senhor e que glorifique o nome dEle. Amém. Então vira para essa irmã do seu lado e diz para ela assim, ó, a tragédia, vira para essa pessoa do seu lado e diz para ela assim, a tragédia não vai conseguir te matar, mas o Senhor tem planos na sua vida através dessas tragédias. Amém?